Bom dia a todos. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura em Lucas 6, versos 20 a 26. Todos acharam? Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora redes, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Mantenham suas Bíblias abertas e nós vamos orar. Vem Deus, nós abrimos tua palavra e agora é o momento de checarmos as tuas maravilhas. Eu sei que coisas eternas só entram em nosso ser se o Senhor as colocar. Abrir nosso entendimento, dá-nos o gozo e alegria nas nossas emoções e fazer com que teu nome seja glorificado. Tributemos louvor a ti. Espalhe a tua palavra. Ela é que é poderosa, ela é a maravilhosa. E ela faz o trabalho que é operante e que transborda em louvor e glórias ao teu nome. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Meu assunto agora é sobre bênção e maldição. E sobre este assunto eu quero começar hoje. Eu estou trazendo para vocês Lucas, capítulo 6. Eu peço a todos os meus ouvintes, vocês quiserem entender esta verdade aqui, terão que analisar, tá? Nós não podemos abrir a Bíblia e depois ficar com os olhos fechados para ela. Nós temos que examinar. Lembra dos bereanos? A Bíblia diz que eles ponderavam, eles eram nobres, porque eles examinavam o que os apóstolos estavam pregando. E nós devemos ser assim. O ensino é maravilhoso e eu quero fazer aqui alguns contrastes. Primeiro eu quero tratar sobre bênção e maldição. O que eu estou trazendo para vocês é um assunto do dia, porque eu nunca ouvi tanto sobre bênção e maldição como foi tratado hoje, tá? Eu me lembro quando comecei a usar a internet, especialmente Facebook, para levar a mensagem de Deus a todos, eu via muito, Deus vai tirar toda a sua maldição de sua vida, Deus vai lhe abençoar e vai fazer grandes coisas em sua vida, coisas assim. Acabou isso. Pelo menos na minha página, eu não vejo mais isso, porque é pura mentira. E nós temos que nos livrar dessas coisas, como a gente livra de espinhos na nossa roupa. Outro detalhe é que o assunto é muito tratado no Velho Testamento, especialmente a partir da lei. Você pode perceber quando Deus mandou que 6 tribos amaldiçoassem, 6 tribos abençoassem o povo de Israel. A gente vê isso no capítulo
27 de Deuteronômio. Tá? Então tem na lei bênção e maldição, claro, na graça não. Só que Jesus está aqui na lei ainda. Só que também nós entendemos que ele veio para cumprir a lei. No Novo Testamento, não retira a maldição, ela permanece. Só que a diferença é a seguinte, que os crentes, eles não são amaldiçoados, nunca. Então, se alguém pensa agora, vou tirar a maldição da minha vida, maldição do meu lar, maldição de família, isso não existe no Novo Testamento, a não ser que você não seja crente. Se você não é um crente em Cristo, as maldições da lei ainda imperam sobre a sua cabeça. Ah, mas nós estamos tratando aqui em Lucas de dois grupos. Dois grupos, os abençoados e os amaldiçoados. Ele usa para os abençoados o termo bem-aventurados. Para os amaldiçoados, ele usa o termo ai. Ai de vocês. Então nós vamos ver assim. Um outro detalhe, queridos irmãos, é que Lucas é um livro incrivelmente evangelístico. O livro de Lucas, ele difere de Mateus, porque em Mateus Cristo é apresentado como rei. Então eu vou fazer umas colocações aqui importantíssimas, tá? Por exemplo, alguns podem pensar que Lucas está tratando aqui no capítulo 6 do Sermão do Monte, uma exposição diferente do Sermão do Monte, mas não é. Em Mateus capítulo 5, que vai até o capítulo 7, o Senhor está realmente no monte. E ele está tratando a diferença entre a lei e o reino dele. O reino que os judeus esperavam, o reino que eles estavam tentando fabricar em Israel, por intermédio dos escribas e fariseus, e o reino dos céus, totalmente diferente. Não é o mesmo de Lucas capítulo 6. Então, por favor, não entenda assim. Um dia eu quero trazer o Sermão do Monte. Aqui não, Jesus está numa planura, tá? Vocês podem olhar o versículo 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, ou numa planura. Então ele está tratando aqui daquele mesmo sermão. Um outro detalhe muito importante para a compreensão desse texto é que o Senhor, ele usa números. Em Lucas, Jesus é o evangelista. Ele é o supremo evangelista. Tem casos aqui em Lucas que não são narrados em Mateus e Marcos. Por exemplo, a conversão do ladrão na cruz é só narrada em Lucas. Aquela mulher adúltera que foi a Jesus e chorou, limpou as lágrimas com seus cabelos, só narrada em Lucas. E alguns detalhes do nascimento de Cristo foram narrados e escritos aqui em Lucas. Jesus é o Filho do homem, perfeito homem. Então é um contato íntimo do Senhor em Lucas com o ser humano, para mostrar o seu grande amor. E esse texto aqui do chamado bênção e maldição, esse lugar plano que o Senhor falou, ele usa o número 4. 4 para as bênçãos, 4 para as maldições. Está vendo aqui? 4. E nós temos que, vamos dizer assim, nos fascinar com a Bíblia toda, porque numerologia na Bíblia é importante. Você vê isso no Velho Testamento, no livro de Apocalipse. E não é incomum aqui em Lucas. Porque número 4 é o número do homem, do mundo. Número 6 que é o número do homem. Então, Jesus está falando aqui, usando esse número 4, para mostrar a maneira como ele desceu para lidar com a raça caída.
Então ele fala aqui dessas bênçãos e maldições. Outro detalhe que eu quero trazer para os meus queridos ouvintes, os que amam a palavra de Deus, porque quem não ama vai desprezar, não gosta de doutrina, né? Mas nós não podemos firmar a nossa vida se não for por doutrina. O mundo evangélico hoje está longe de doutrina, não tem fundamento, tudo hoje na base que eu sinto, e não do que a Bíblia diz, tá? A Bíblia dá para nós uma superestrutura, um fundamento inabalável da vida cristã, para que o crente seja forte. Foi assim o cristianismo do passado. Os crentes eram fundamentados em doutrinas, e dali eles formavam a vida cristã. Não era baseado em emoções, gritos, barulho, riso, passeio, piqueniques, tá? Estou dizendo, não estou contra essas coisas. Eu estou dizendo apenas que nós carecemos de fundamento. Sem um fundamento, como é que você vai edificar a casa da sua vida? Jesus mesmo fala aqui, vai falar no final desse sermão. A casa da sua vida. Não você está construindo em cima de areia. Tá? Então, aqui, irmãos, é o seguinte. O que queremos dizer é que a graça nos transpõe da lei para um outro fundamento. Na lei eu era amaldiçoado, mas Cristo veio e tirou a maldição da lei, que caía em nossa cabeça, na cabeça dos salvos, tá? Cristo arrancou isto. Então, maldição de família, maldição atrás daquela foto, maldição ali, então vamos jogar água ungida. Longe disso, isso tudo é trama diabólica na mente do povo. Satanás gruda nos homens através de superstição religiosa. Então, cuidemos e fujamos disso. Voltemos para a simplicidade da Bíblia. A Bíblia é um livro simples, irmãos. Então, as fantasias religiosas que fazem isso. Tá? Então, nós vamos ver aqui quais são as bênçãos e maldições, tá? Vamos lá. Nós temos no lado dos que são abençoados, nós temos o quê? Vamos voltar os nossos olhos para o versículo 20. A segunda parte diz: bem-aventurados pobres. Nota como ele começa, com os pobres. E tem os pobres lá também, em Mateus capítulo 5, lembra? Depois ele vem com os que têm fome. Ele não coloca a sede aqui. Ele coloca os que têm fome. Lá em Mateus, fome e sede. Aqui, ele diz os que choram. Está vendo? Lá também tem. E por fim, os que vos odiarem, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Aqui é uma atitude passiva nossa, que nós não fazemos isso, não odiamos as pessoas, mas somos odiados. Quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitar o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Então nós temos aqui 4 coisas a respeito dos que são abençoados. E vocês vão perceber que em toda a Bíblia, essa é a condição dos crentes. Sempre foi assim, desde o Velho Testamento, indo até o final aqui na Bíblia. E assim com qualquer crente. Então, veja bem, quem é o crente? É uma pessoa pobre. Então você vai falar: pastor, espera um pouquinho, está tratando de pobreza material? Não. É uma pessoa que tem fome. Nota que Jesus Cristo não coloca no passado, ele coloca sempre no presente. Vós que os pobres, vós os que agora tendes fome. E em terceiro lugar, os que choram. Nota como ele mexe com sentimentos, tá? Olha, veja como uma coisa puxa a outra. Pobreza puxa fome. Puxa também choro, não é verdade? E de repente, ele nos envolve numa sociedade, tá vendo? Ele nos envolve com o mundo.
As primeiras 3 nos levam a coisas particulares. Quando você pode ver uma pessoa que é pobre, que tem fome, que chora, de repente, como ela é vista na sociedade. Olha que diferença, irmãos. O mundo hoje fala de pobreza, de fome, de miséria, e a sociedade política hoje trata tanto sobre isso. Mas Jesus trata aqui de uma forma gloriosa, espiritual. Ele diz: vocês vão ser odiados, perseguidos. Nota como a coisa, o que acontece, porque ele fala dessas coisas, mas ele joga a promessa gloriosa em cima daquilo. Pobreza, ele traz: vocês são donos do reino de Deus. Vocês que têm fome serão fartos. Nota que promessa do Evangelho. Vós, os que agora chorais, qual a razão? Vocês vão rir. Vocês veem isso lá em Isaías. Os meus eleitos, eles rirão enquanto vocês vão chorar. Olha que coisa impressionante. Aí ele diz, depois do versículo 22, bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem. Como isso? Como é que eu vou acalentar isso na minha vida? Os homens me odiando e eu podendo dizer que eu sou feliz com isso? Sim. Você vê isso em 1 Pedro. Não estou dizendo aqui daquela perseguição que nós mesmos criamos. Criamos situações para isso. Está falando daquela perseguição que vem, por quê? Porque as pessoas não gostam dos crentes por causa de Cristo. Então, ele, vamos dizer assim, faz a festa conosco. Regozijai-vos naquele dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, do lado da bênção aqui, dos abençoados, nós temos um aspecto parece negativo, né? Pobreza, fome, choro, perseguição. Mas depois ele nos encanta tudo, mostrando que tudo que essas pessoas realmente precisam está no céu. O reino de Deus, a fartura, o consolo e o galardão lá no céu. Agora nós vamos para a segunda parte, porque a segunda parte exatamente mostra o contrário. Ai de vós. Lembra que Jesus sempre no Velho Testamento usa esta palavra? Ai, essa expressão, ai de vós. Lá em Isaías capítulo 5, uns 4, 5, 6 vezes ele fala sobre isso, chamando advertindo a nação. Ai, 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 daqueles. É uma advertência tremenda, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, lá na nossa casa, minha mãe sempre falava: ai de tu, quando eu te der uma surra. A minha família lembra muito bem essa palavra que minha mãe usava, advertindo. Deus também usa. Ai. O povo hoje não gosta de ser advertido, né? Não gosta. Ninguém gosta hoje de pessimismo bíblico. Não. Todo mundo quer otimismo. Nós queremos festa, né? Nós queremos alegria. Nós queremos sair da igreja e ir para onde nós quisermos. Tudo bem. A Bíblia não está condenando você, suas festas. Todavia, a Bíblia fala a 2 grupos. Se você não está no primeiro grupo, é porque você está no segundo. Se você não é um crente, é porque você é incrédulo. Se você não está no grupo dos abençoados em Cristo, você está no grupo dos amaldiçoados. Ou Cristo vai dizer que você é um bem-aventurado, ou ele vai olhar para você e vai dizer: ai de você. Está vendo? Então na Bíblia é assim. Ou está debaixo do amor de Deus,
ou está debaixo da ira de Deus. Agora você tem que perguntar para você mesmo, onde você está? Em qual condição você se encontra agora? Debaixo de bênção ou debaixo de maldição? Então, na parte de maldição, ele fala dos ricos, dos que estão fartos, dos que riem e dos que são louvados. Olha, exatamente o contraste, tá? Os que são louvados. Hoje eu quero tratar, só vai dar tempo para nós tratarmos sobre os pobres, os que são abençoados na pobreza. Então, dinamiza sua mente agora usando a Bíblia, porque eu quero tratar sobre pobreza. Mas não quero jamais voltar suas mentes para o mundo. Eu vou tirar isso, tá? Porque a Bíblia não vai tratar disso. Se você quer saber da condição social do povo pobre no Nordeste, do povo pobre aqui em Ribeirão Preto, do povo pobre no Sul, na África, tá? Pessoas passando fome. O mundo sempre foi assim, queridos irmãos, sempre. Tá? E há um Deus que mostra sua bondade para os ricos e para os pobres. Mas no pecado todos são vistos igualmente. Tá? Para Deus o homem no pecado é o mesmo. Tanto se ele for pobre como é rico. For rico, tanto faz. Na balança de Deus, ambos, o rico e o pobre, são levíssimos. Não tem peso nenhum para Deus. Tá? Então a Bíblia não está tratando desta pobreza, de que eu não tenho recurso, não tenho uma casa onde morar, tá? Quando há entre os crentes pobres, a Bíblia fala dos santos ajudar uns aos outros, para tirar o irmão de uma situação difícil, tá? Essa questão, a igreja sempre ajudou, mas Deus nunca aprovou preguiçoso, nunca. Em 2 Tessalonicenses, Paulo adverte os preguiçosos da igreja lá em Tessalônica. Quem não trabalha também não deve comer. Então, sempre o cristianismo foi ativo, sempre o cristianismo foi produtivo. Tá? Onde os santos passam, eles produzem. Foi assim com o escravo José no Egito, ele produziu. Onde ele estava, a bênção de Deus estava com ele. Tá? E abençoava os incrédulos. Então o mundo sempre foi abençoado com a presença dos crentes. Onde mais tem genuínos crentes, tem produção, tem lucro, tem abundância. Porque Deus derrama sua abundância na vida do povo de Deus. Há ocasião em que o mundo é afetado por fome e atinge os crentes também. Tá? Por exemplo, é isso no Novo Testamento, quando alguns crentes, se não me engano, da Ásia ou em Jerusalém, eu não lembro agora, mas eles estavam passando necessidade. Então os irmãos ajuntavam e mandavam as coisas deles, para ajudar aqueles irmãos a eles não terem fome. Então, acontece isso. O mundo nunca permanece igual por muito tempo. Sempre aquele período de fartura e o período de fome também. Sempre vem, irmãos. Tá? Mas nós não estamos tratando dessa pobreza aqui. Porque Deus sempre olha não para o homem externo, não para aquilo que eu preciso colocar no meu estômago. Deus sempre olha para o homem interior. Esse é que é o homem para quem Deus olha. Tá? Na Bíblia, você é visto como dois homens. O homem de fora, que todo mundo vê, e o homem de dentro. Tá? Deus olha o homem que é para sempre, a alma. E quando ele fala de pobreza, ele está falando da pobreza da alma, e não da pobreza física. Tá? É isso que ele fala. E sabe de uma coisa?
A coisa que mais chama a atenção de Deus, que mais desperta o coração de Deus, é o homem pobre. E sabe outra coisa que me deixa triste? É que em nossos dias, quase não se vê mais pessoas pobres. Pobres. Tem muitos pedindo esmola por aí. Você vai aí, tem moços jogados, né, nas drogas, pedindo dinheiro para o uso das drogas. Triste. Tem muita gente pedindo recurso para comida. Ah? Mas notem, a Bíblia não está tratando disto. A Bíblia não está olhando a pessoa por fora, cheia de farrapos. Ela está olhando a pessoa por dentro. Isso, olha, traz um sentimento profundo no coração de Deus. Ele tem o maior prazer de ver alguém na pobreza, na miséria espiritual. Olha, queridos irmãos, por que hoje a igreja está tão decadente? Está tão miserável? Porque não há pobreza espiritual. Houve tempos em que a igreja enchia de almas, de pessoas que estavam querendo ouvir do reino dos céus. Hoje eu já tive muitas pessoas aqui, chegando em nossa igreja. Muitas. Mas elas entravam para ouvir de outra coisa. Elas queriam assuntos do momento. Sobre família. Como posso ter uma família melhor? Como posso resolver meus problemas? Como posso obter um casamento? Só que a Bíblia não trata disso. Cristo veio buscar pessoas pobres. Pessoas miseráveis. E na palavra de Deus, a palavra pobre aqui, deixa eu ver o que o texto no grego, eu não sou muito bom nisso não, mas temos sempre um dicionário para nos ajudar, né? Nisso aqui. A palavra pobreza dá a ideia de alguém cadavérico, porque não tem nada. Dá uma ideia de uma pessoa caída. Dá a ideia de uma pessoa que está mendigando, me dê alguma coisa. Essa é a ideia de pobreza. Não é aquela pobreza, tá, que eu me comparo com o rico. O rico tem uma linda casa, mora num bom bairro, enquanto eu moro num lugar pobre. O rico tem um baita de um carro, né, e eu nem carro tenho. O rico tem dinheiro à vontade lá no banco, faz negócios, ganha muito, não tem problema assim. Quando ele precisa, ele gasta com médico, gasta com isso, gasta com aquilo, compra o que quer para os filhos, nunca falta nada, porque ele tem recurso, eu não tenho. Então há uma pobreza, mas do ponto de vista comparada com a riqueza. Não é essa pobreza que a Bíblia fala. A pobreza para Deus é realmente mendicância. Eu conheci pessoas assim. Eu me lembro ter morado em Vitória da Conquista, mas aparecia lá cada pessoa, pobres, numa situação terrível, pedindo na rua. Eu já citei aqui daquela mulher que andava num farrapo, com um cobertor sujo, arrastando pela cidade, mendigando pão. Era triste de ver. Mas nota, o Senhor está falando desta pobreza. É aquela pobreza porque eu não posso ter. Eu sou um aleijado. Eu não tenho recurso. Lembra daquele paralítico? Ou daquele cego? Tem muitas pessoas assim. Não tem ninguém para me ajudar. Eu não tenho parente nenhum que me ajude. Eu estou passando fome. Esta é a pobreza espiritual que a Bíblia trata. Então trata-se do oposto de riqueza. Exatamente o oposto.
Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa rica, mas eu tenho o que preciso. Então, nesse sentido, eu não sou pobre, né? Eu tenho o que preciso. É um lugar onde morar, tenho para sobreviver, tenho. Mas no caso da pobreza aqui, é que não tem nada mesmo. A pessoa no íntimo está dizendo o quê? Vamos examinar aqui. Na linguagem do nosso Senhor, refere-se a uma situação desesperadora, a ponto de ter que pedir. É humilhante, né? Mas quando a pobreza espiritual chega a esse ponto, e a pessoa tem que pedir, aí a coisa é que abre, rasga os céus. E é isso que não temos hoje. Olha, eu digo para os irmãos, eu acho que eu tenho orado pouco. A cada dia, suplicando ao Senhor, dá-nos isto. Dá-nos pecadores. Nós não temos tido pecadores nesses dias. Está todo mundo bem. Aquele evangélico ali. Eu estou tentando fazer o melhor para Deus para ir para o céu. Não tem pecadores hoje. Jesus veio buscar perdidos. E os perdidos é que são os pobres. Veja bem. Então nós temos aqui, queridos, uma verdadeira e clara e compreendedora situação ou descrição do homem interior perante Deus. É isso que nós queremos. É isso que nós buscamos. O homem pobre, que entra na igreja, porque quer ouvir a palavra de Deus. Não importa se ele é de um rico, intelectual, da classe pobre, não importa. Não é olhar a aparência, a cultura da pessoa. Não é olhar se ela veio de um bairro pobre ou do bairro rico. Nós queremos olhar essa pessoa do ponto de vista de Deus. Ela está sentindo a miséria dela. Para onde eu irei? Quem me poderá salvar? Quem? Eu não tenho nada no céu. Olha a minha condição. Eu estou no farrapo do pecado. Então o que acontece hoje, queridos irmãos, é que os falsos mestres, eles ao invés de descobrir o homem interior, eles encobrem. Essa é a função dos falsos mestres. Sempre foi assim. No Velho Testamento eles diziam para todo mundo: paz, paz, não tem problema não, está tudo bem. O problema de vocês é um problema psicológico, então nós vamos lá arrumar um psicólogo para lhe ajudar. O problema seu é que você precisa disso, ter um lar melhor, ter um bom marido, ter uma boa esposa, os filhos, ajudar. O problema de você é que está sofrendo com aquele filho drogado, ou que você está com problema de saúde, você não tem saúde, você está enfermo. Então eles vão, vamos dizer assim, tapeando as pessoas, eles vão encobrindo o problema das pessoas. A Bíblia rasga tudo. Seu problema lá dentro. Olha o seu estado de miséria. Esses dias, eu e minha esposa confrontamos com um casal. E a primeira coisa que eu vi na parte dele foi a seguinte: é que ele usa a Bíblia para descobrir pontos errados da Bíblia. É uma maneira que o pecador usa para dizer: está vendo, Deus? Tu és errado. Tua palavra diz assim, mas está vendo o erro aqui? Da parte dela, é que ela estava tentando se justificar, dizendo que é filha de Deus, dizendo: eu estou lendo a Bíblia. Mas quando apontamos para a Bíblia, mostramos para ela: você não é filha de Deus. Olha João 8,44. Quando ela leu, ela tentou dizer: não, eu sou filha de Deus. Não é. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Está vendo o que acontece? É que a pessoa, ela quer por fora mostrar riqueza que ela não tem. Riqueza que Deus não deu.
Essas riquezas evangélicas que os falsos mestres usam para adornar o homem de hoje, essas riquezas, elas não vêm de Deus. Elas encobrem o coração. Então, quando Deus opera, Ele arranca esses disfarces. Ele diz: olha você, olha a sua miséria, olha os seus trapos de imundice, olha o seu coração, olha o teu farrapo, como tu entrarás no céu? Então, queridos irmãos, não tem pobres hoje. Os que têm são salvos. E eles mostram essa situação de pobreza no viver. Vamos adiante. Por que são pobres? Porque a pobreza dessas pessoas é vista ao ser comparada à grandeza de Deus. Quando nós falamos de vestes, Deus tem as vestes dele. Quando nós falamos de pureza, a pureza de Deus, essas pessoas percebem que elas não são puras. Quando falamos de bens, essas pessoas percebem que não tem nada. Que os bens que ela tem aqui vão embora. A morte virá e ela vai perder tudo. Quando fala de uma casa, elas percebem que elas não têm casa nenhuma. Ele é um peregrino. Ele não pode juntar essas coisas aqui porque eles vão perder. Quando fala de herança, o que eu tenho? Logo, ela tudo mexe no tocante a Deus, mexe com a consciência dessas pessoas. Diz: não tenho nada. Então ela vê a sua pobreza à luz da riqueza inaudita, inexplicável, infinita de Deus. Ela não está comparando com o mundo. Eu não posso ir para a Europa, eu não posso ir para outro lugar passear, eu não posso viajar, porque eu sou pobre. Nada disso, irmãos. Ele não está vendo a vida do ponto de vista horizontal, ele está vendo verticalmente, ele está olhando para cima. Ele diz: que tenho eu no céu? Não tenho nada. Então, queridos irmãos, veja bem, essas pessoas foram descobertas no coração. E elas percebem sua completa distância de Deus. Como assim? A Bíblia responde: privados da glória de Deus. Então elas olham para todo lado. Estou longe desse Deus, meu Deus Criador, por causa dos meus pecados. Foi assim que homens e mulheres se converteram. Olha Raabe, quando ela viu o Deus de Israel chegando com o exército, ela disse: eu serei morta com minha família, junto com esse povo todo da minha cidade. Ela correu para buscar refúgio. O Deus de vocês é o grandioso Deus. Então, por favor, tenha misericórdia de mim e da minha família. Foi sempre assim. As circunstâncias são diferentes, mas a busca é a mesma. Olha Ruth, quando ela deixou Moabe, o país dela, deixou os parentes dela, deixou os deuses dela, falou: vou contigo, com a sogra dela, vou para onde tu irás. O teu Deus é o meu Deus. É uma busca incrível. Olha, queridos irmãos, sempre foi assim, desde o Velho Testamento. Ninguém vai a Deus sem ver sua miséria. Ninguém. Queridos irmãos, também elas se viram completamente de quaisquer recursos em si mesmas para chegar a Deus. Nem poder tem. Tá? Quando um pobre vê um rico, ela fica distante. Tá? E quando o homem no pecado começa a entender a glória de Deus, como é que eu posso chegar? Ele é santo, eu sou nada. Você lembra quando Jesus mandou os discípulos jogar a rede para pegar peixe? Jogue do lado direito.
Então, quando pegaram aquela grande quantia de peixe, que quase a rede rasga, Pedro falou: afasta de mim, Senhor, não chegue, eu sou um pecador. Que fantástico. Olha, queridos irmãos, eu tenho mais aqui. Se é uma pobreza no que tange as coisas espirituais, há de entender que falta recursos espirituais. Vamos lá? Quais são esses recursos que faltam? Eu dei uma ideia para vocês anteriormente, né? Mas falta o quê? Vamos tentar aqui expor para os irmãos. Falta verdadeira felicidade. Não tem alegria. Tudo o diabo está fazendo em nossos dias para jogar certa alegria no povo. Divertimento, filmes, televisão está aí ao seu dispor, internet, passeios, comida, à vontade. Então, o povo hoje está buscando, dizendo: eu tenho alegria, eu tenho meus amigos. E o mundo chega mesmo. O mundo hoje está buscando esta sociedade unida, onde todo mundo diz paz para todo mundo. Então, o pecado hoje, como não é tratado como maldade, não é punido como deve ser, então todo mundo se sente bem, todo mundo é simpático um com o outro. Mas quando o pobre descobre sua miséria perante Deus, ele diz: não sou feliz, eu não tenho alegria. Outro detalhe, isso aqui é o que mais trata na Bíblia, deveria estar em primeiro lugar aqui, eu não coloquei, mas a falta da paz com Deus é o assunto tratado em todo o livro de Isaías. Todo o livro de Isaías. Paz sem justiça não é paz. Você deve a Deus, então você não tem paz, você é devedor, você é um condenado. Então não tente justificar, não tente inventar versículos, não tente fazer um tipo de uma religião que você goste, não tente fugir da verdade, não tente abraçar um versículo que você acha mais bonito aqui. Encare a sua situação. O pobre é aquele que encara a sua situação. Eu fui pesado na balança de Deus e eu fui achado em falta. Eu não tenho nada, tá? Eu sou miserável. Eu andei em guerra contra Deus. Eu vivi obstinado contra Ele. Eu vivi ofendendo a meu Deus. Quantas vezes no meu viver eu cuspi na face do meu Senhor. Eu gritei contra Ele. Eu ofendi quando eu ofendi meu próximo. Eu deixei de cultuar a Ele. Falta paz com Deus. Obviamente, a ausência de paz é porque falta justiça. Onde tem justiça, tem paz. Se tem paz, é porque tem justiça. Não é essa justiça do mundo. É a justiça que Deus dá. Sem ela, a vida impede de você entrar no céu. Não tem jeito. E também, a ausência de justiça impede que viva em justiça. Então você nunca será chamado de justo quando você não é. Deus chama os salvos de justos porque foram justificados. O pobre diz: eu não tenho paz. Eu nunca vivi para a glória de Deus. Nunca. Sempre fui um mentiroso. Sempre fui desonesto. Sempre fui assim. Nunca fui um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Nunca. Por quê? Eu não sou justo. Ele faz exatamente o que diz o Salmo 15. Ele olha para as mãos, estão contaminadas. Olha para a mente, olha os pensamentos sujos que tem lá dentro. Olha o andar dele, o que ele escolhe? Ele vem para a igreja? Não. Ele busca a palavra de Deus? Não, sempre teve más companhias. Então não há justiça. Falta também luz. Quando eu falo de luz aqui, eu estou falando que ao redor dele não tem verdade. Não há verdade.
Para onde eu estou indo? Meu caminho é seguro? Estou indo para o céu? Não. Então falta luz, né? Quando você dirige o seu carro à noite, você joga luz à frente para você ver os sinais que tem, você saber para onde está indo. Quando a pessoa não é salva, quando a pessoa vê sua mendicância espiritual, ele é um mendigo diante de Deus, ele vê que falta luz. Para onde eu vou? Ele olha, estou perdido. Pode ver o homem no pecado. Ele não quer admitir? Não. Porque ele vê a luz de agora. Ele diz, eu estou olhando para todo lado, está tudo bem para mim. Mas ele não olha para cima. Ele não vê que o seu caminho segue diretamente para o inferno. Falta também segurança. Ele não tem. Porque o Deus da Bíblia não está com ele. A misericórdia de Deus não cobre a sua vida. Ele está sozinho. Às vezes tem crente por perto. Talvez o marido seja crente. Talvez a esposa seja. E então, aquela luz de misericórdia que cerca o crente, cerca também a pessoa mais próxima que está dentro. Foi assim que José cercou a casa de Potifar. Foi assim que a presença daquele homem cercou o Egito todo com bênção. E cercou o mundo. O Deus de misericórdia, a auréola de luz, dá segurança a todos. É maravilhoso isso. Mas para o incrédulo, quando ele vê na maldição da lei, ele diz, eu não tenho segurança. Se a morte chegar agora, eu sei que eu mereço o inferno. Então ele grita, lembra-te de mim, Senhor. Como gritou o ladrão na cruz. Ele vê que ele caminha para o abismo. Ele desce. O homem no pecado, ele rola morro abaixo. É um cadáver atirado. Falta também recurso. A falta de recurso pode levá-lo à morte. A pessoa não é vista como pobre porque vai aqui e ali à busca de recursos do mundo em alguma religião. Não é. Eu estou indo ali, aquele pastor orou por mim, está tudo bem agora, ele quer que eu volte. Ele vai ludibriar você. Seu problema é com Deus. Não é a falta de oração. É a falta de Cristo. Ele não lhe salvou. A pessoa também não é pobre porque procura granjear um lugar no céu. Assim, de uma forma que ele está trabalhando. Não adianta. Eu estou lutando para ver se eu alcanço o lugar no céu. Nós encontramos um casal, só ele falou comigo, poucos dias atrás. Ele vai numa igreja, a esposa trabalha numa igreja evangélica, mas eles estão procurando ver se consegue um lugar lá no céu. É perigosíssimo isto. Tá? Você não vai conseguir comprar, não tem jeito. Você pode comprar uma casa boa aqui, você ajunta o dinheiro, mas ninguém consegue comprar nada no céu, é impossível. É tudo oferecido pela graça, é dado pela abundância da graça de Deus naqueles que vão a Cristo. Tá? Então veja bem, para terminar, eu quero tratar sobre essa pessoa procura riqueza em Deus, o mendigo, a fonte de toda bênção. Ela não procura na igreja, é importante na igreja, sempre tem um pastor que vai pregar. Você tem que procurar um lugar onde prega a verdade. Mas a fonte de bênção não está na igreja. Não está naquele pastor. Não está naquele ambiente que você acha bom ali. Não. Você procura em Deus. Toda a mensagem do Evangelho é para impulsionar o pecador a Deus. Então o pobre, o miserável, o mendigo, ela procura a fonte de toda a bênção. E para isso, tem preciosa notícia. Quando a pessoa está buscando, ela é chamada de bem-aventurada. Olha, quando Deus chama alguém, Deus diz para ela em alto som, bem-aventurada.
Lembra de todos os pecadores que foram a Cristo? Bem-aventurados. A tua fé te salvou. Olha a linguagem do Senhor. Pode chegar. Ele não está repreendendo. Diz, tem lugar. Quando a pessoa vai é porque Deus chamou. Então vem, você está em pobreza, em miséria, está sofrendo. Então pode vir. Eu estou chamando. Olha como falta isso hoje. Como falta isso em nossos dias. Veja, Deus é o Deus dos mendigos. O quê? Dos mendigos espirituais. Não é daquele que está pedindo esmola lá fora. É daquele que está buscando de Deus os recursos. Deus, eu não sou dono do teu reino. Eu não tenho nada lá. Meu lugar é o inferno, porque eu mereço. Deus se revelou pela palavra a essas pessoas. A palavra de Deus está escancarada para elas. O mendigo espiritual, ela quer ouvir. Quem? Eu quero ouvir. Teve alguém que se interessou por mim? Teve alguém que me amou? Teve alguém que desceu do céu para me salvar? Teve alguém que veio porque realmente quis me buscar? Eu quero conhecer. Foi assim com Zaqueu. Ele deixou a casa dele, deixou o serviço, foi conhecer esse Jesus. Ninguém gosta de mim, ninguém tolera porque eu sou um pecador, publicano, cobrador de impostos. Mas eu vou atrás dele. Quando ele subiu na árvore, Jesus passou por baixo e olhou para ele. Zaqueu, desce. Eu tenho uma conversa contigo. Eu vou lá na tua casa. Deixou em perplexidade a multidão. E adentrou na casa daquele homem. E levou salvação ali. O evangelho também é para essas pessoas. O evangelho que eu, Davi Sena, prego é para os mendigos. É o evangelho que puritanos pregavam antigamente. É o evangelho que Paulo pregou. Esse evangelho busca os mendigos. Onde tem? Tem alguém na miséria espiritual? Tem a resposta aqui. O evangelho da glória de Cristo. Não é o evangelho das cestas básicas. Não é o evangelho da paz do Senhor. Não. É o evangelho que mostra o estado miserável do homem, que desnuda o pecador para chamá-lo a Cristo. Deus tem o quê? Riquezas eternas, incomparáveis. Quando nós olhamos as riquezas do mundo, daqui, pode juntar tudo, toda a riqueza, comparadas com as riquezas da glória de Cristo, à luz das riquezas eternas, que Deus tem para o homem arrependido, quando brilha sobre as riquezas daqui, mostra que elas parecem lixo. Lixo. Os santos de Deus, os convertidos no passado, eles olharam para tudo isso e desprezaram. Abraão foi um homem riquíssimo, mas ele deu a Deus para tudo, porque ele olhou a cidade eterna e foi para lá. Então, queridos, para terminar, o reino daqui nem pode ser comparado. O Senhor abriu a porta dos céus para os mendigos espirituais. Ele convida a todos: vinde a mim, vinde cansados, sobrecarregados. Ele tem o perdão. Ele puxa o papel de perdão que ele escreveu e entrega. Ele tem justiça. Ele tem vida eterna. Aquele que é rico, ele se fez pobre para nos tornar ricos, para que nós pudéssemos ser dele.
para sempre. E, finalizando, numa época quando ser crente hoje é algo como ser um torcedor de um time de futebol, essa bem-aventurança e bem reveladora define o crente. Quem é o crente? É aquele que encontrou em Cristo a suprema riqueza que dura para sempre. O pecador é salvo porque ele foi na miséria dele e se alimentou de Cristo e vive se alimentando. Olhe agora para os crentes que partiram. Onde eles estão? Os que se tornaram mendigos e foram a Jesus em busca de coisas eternas. Eles estão no céu agora. Olha os salvos agora. Olha o que eles buscam. Olha a alegria deles. Olha, ele não tem mais inveja. Ele não tem mais, não vive buscando essas coisas daqui. Eles querem mais ainda das coisas eternas. Eles querem se alimentar de Cristo para sempre. Como eles fazem? Eles estão na igreja, eles estão lendo a Bíblia, eles estão ouvindo a mensagem de Deus, eles estão esperando ansiosamente aquele dia quando eles vão passar para a eternidade de glória. Talvez haja entre os meus ouvintes uma alma assim, que está perguntando: como eu posso me salvar? Creia em Jesus agora. Ele veio buscar perdidos, e se você é uma alma perdida, Ele está agora pronto e perto para lhe salvar.